Olá pessoal! Na videoaula de hoje trago para vocês esse lindo centro de mesa. Trabalhei ele com esses squares que eu já tinha confeccionado aqui com vocês na videoaula passada. Então eu vou deixar o link da videoaula dos squares aqui em cima nas informações, onde eu ensinei a vocês trabalhar apenas os squares. Então agora eu voltei para a gente aprender a trabalhar a emenda dos squares e também esse acabamento em volta da peça. Essa peça ficou um tamanho de 60 no comprimento e 34 na largura. Mas através dessa videoaula vocês vão poder trabalhar o tamanho que queiram, ok? Podem trabalhar um comprimento maior e fazer um caminho de mesa, ou pode confeccionar mais squares, formando uma toalha de mesa quadrada. E também é possível com esses squares trabalhar uma manta usando lã, ok? Com esse mesmo modelo aqui vocês podem trabalhar uma manta. Mas aqui nessa videoaula eu trouxe apenas esse exemplo de centro de mesa, mas através dessa peça vocês podem usar a criatividade e fazer o modelo que desejar. Aqui eu usei o fio Duna, essa cor azul é a cor 2194, e aqui o acabamento em volta eu usei esse amarelo, que é a cor 9368, ok? Que é a cor do amarelo, mas vocês podem confeccionar com a cor ao gosto pessoal de cada um. Eu indico trabalhar esse square ou com o fio Duna, ou com o barroco número 6, ou com o fio Anne, ok? Lembrando que eu usei a agulha número 3. Então, como eu disse para vocês, a videoaula do square vai estar aqui nas informações e também no link abaixo. E eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Vamos iniciar? Olá pessoal! Na videoaula de hoje vamos aprender a fazer a união desses squares, ok? Assim, formando um centro de mesa, ou dependendo da quantidade que vocês trabalharem de squares, formar um caminho de mesa. E para quem estiver trabalhando com lã, pode-se confeccionar uma manta, ok? Para quem ainda não assistiu a videoaula desse square, eu vou deixar o link aqui nas informações, é só vocês clicarem que vai direto para a videoaula. Foi a última videoaula confeccionada aqui no canal. Então, como prometido para vocês, eu voltei para a gente aprender a fazer a união deles, ok? Então, aqui eu tenho um total de 8 squares. Mas vocês podem trabalhar o tanto de squares que queiram. Com um novelo de 170 metros do fio Duna, que é o novelo menor, eu consigo trabalhar 5 squares desse. E com um novelo maior, de 340 metros, eu consigo trabalhar 10 squares, ok? Só para quem tiver a dúvida. Então, agora eu vou posicionar aqui os meus squares e já volto com vocês. Então, aqui eu já posicionei os meus squares, eu só tenho 8 aqui, mas vocês podem trabalhar do tamanho que queiram, ok? Pode fazer uma toalha quadrada, um caminho de mesa comprido, um centrinho menor, ou até mesmo uma manta usando lã. Aqui eu vou ensinar para vocês a forma que eu costuro. Então, aqui eu vou puxar esses para cá. Vou pegar esse square, trazer ele para cima desse aqui da frente. Esses aqui eu reservo. Então, eu peguei o de trás e coloquei aqui no da frente, ficando o lado direito com o lado direito. Pego aqui o meu fio, a mesma agulha que eu utilizei para confeccionar. Aqui eu vou fazer a emenda usando a agulha de crochê. Essa é a forma que eu faço a emenda. Se você quiser fazer com agulha de tapeceiro, você pode fazer da forma que achar melhor, ok? Então, aqui eu pego
esse cantinho. Aqui lembrando que eu tenho duas correntinhas desse lado e duas correntinhas desse lado. Eu vou pegar a correntinha do canto esquerdo, aqui do canto. Então, eu tenho uma e duas. Pego essa correntinha, lembrando que as correntinhas tem duas argolinhas aqui. Olha aqui, tem duas argolinhas. Ok? Então, eu vou pegar a de fora, deixando a de dentro sem pegar. Aqui, na de trás, tenho duas também. Tem duas argolinhas aqui. Eu vou pegar a de trás, deixando essa de dentro sem trabalhar. Ok? Eu pego a desse lado e a desse lado. Pego o meu fio, puxo ele pra dentro. Faço um ponto baixíssimo, dessa forma aqui. Então, aqui agora vamos seguir a costura. Tem aqui o próximo ponto alto desse lado e o próximo ponto alto desse lado. O ponto alto também tem duas argolinhas. Vou pegar somente a argolinha de fora. No de trás, a mesma coisa, ok? Tenho duas argolinhas. Pego a argolinha de fora aqui de trás. Trabalho um ponto baixíssimo. Novamente, pego a argolinha de trás do ponto de trás, pego a argolinha aqui de trás, deixando as argolinhas aqui dentro. Laço meu fio, trabalho um ponto baixíssimo. No próximo ponto, da mesma forma, argolinha de fora com argolinha de fora. Trabalho um ponto baixíssimo. Então, aqui é bem simples. Sempre vou pegar a argolinha de trás e de trás, trabalhando um ponto baixíssimo. Com cuidado para pegar os dois pontos na mesma direção dos square. Então, é bem simples de fazer essa emenda. Então, eu vou seguir dessa forma até chegar aqui nas correntinhas, ok? Já volto com vocês. Chegando aqui no último ponto, pegando as argolinhas de trás, trabalho um ponto baixíssimo. Aqui, novamente, eu tenho duas correntinhas no canto e duas correntinhas. Pego a correntinha, a primeira correntinha, a argolinha de fora, e aqui atrás também a argolinha de fora do ponto. Então, aqui eu trabalhei a primeira correntinha, deixando essa correntinha sem trabalhar e essa correntinha sem trabalhar, ok? Então, aqui ficou dessa forma a emenda. Então, aqui vamos seguir fazendo primeiramente essa emenda aqui do meio, ok? Vamos seguir no comprimento. Esses dois squares já estão prontos. Vou pegar esses dois, colocar lado direito com lado direito. Daqui mesmo onde eu parei, lembrando que eu trabalhei a primeira correntinha desse lado e a primeira correntinha desse lado. A segunda correntinha aqui eu não trabalho, ok? Aqui, nesse canto, da mesma forma, tenho a primeira correntinha desse lado e a primeira correntinha desse lado. Vamos iniciar pegando na segunda correntinha, essa correntinha que está perto dos pontos altos desse lado. Nessa correntinha e nessa correntinha aqui também. Então, eu deixo essa correntinha desse lado aqui sem trabalhar. Então, aqui coloquei lado direito com lado direito.
Introduzo a agulha aqui, na correntinha próxima ao ponto alto, pulando a correntinha do lado de cá, pegando a argolinha de fora. Aqui atrás, da mesma forma, a correntinha que está perto dos pontos. E vamos trabalhar o nosso primeiro ponto baixíssimo aqui. Então, aqui vocês puxem para ficar bem pertinho do outro. Trabalhe um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz a união desses square com esse square aqui. Agora, temos os pontos altos. Nos pontos altos, da mesma forma, pegando a correntinha desse lado, no ponto de trás, do square de trás, a correntinha do lado de fora, sigo da mesma forma. Ponto baixíssimo. Eu gosto de costurar dessa forma, porque aqui o meu fio vem direto do novelo, olha aqui. Já com agulha de tapeceira, uma agulha de costura mais grossa, temos que toda hora trocar o fio. E assim não, o fio vem direto do novelo, sem precisar estar trocando. Então, aqui é bem simples, vamos seguir da mesma forma. É muito fácil de trabalhar essa emenda. Então, aqui está ficando dessa forma. Lembrando que estamos primeiro trabalhando essa emenda do meio, no comprimento do trabalho. Depois, vamos trabalhar essas emendas aqui. Eu vou seguir até aqui, até essa primeira correntinha aqui. Depois, da mesma forma, eu pego esses dois aqui. Depois de trabalhar aqui, essa correntinha, essa aqui do canto eu não trabalho. Venho aqui, pulo essa correntinha do canto de cá e já inicio nessas duas correntinhas perto dos pontos altos, ok? Venho desse direto para esse, da mesma forma que fizemos aqui. Então, eu vou seguir trabalhando todo o comprimento da minha peça, dessa mesma forma aqui, que eu já mostrei para vocês, e já volto com vocês. Prontinho, terminei de fazer a união no comprimento. Aqui eu cheguei no último. Trabalhei aqui o último ponto alto e a primeira correntinha. Essa correntinha desse lado aqui eu não trabalho, ok? Então, aqui eu já posso laçar esse fio, alongar, para depois arrematar. Então, aqui a parte do comprimento já está pronta. Olha aqui como fica a união, fica dessa forma. Então, agora só falta trabalhar a emenda dessas partes aqui. Então, vamos virar aqui o trabalho, dessa forma aqui, e vamos iniciar aqui, ok? Da mesma forma, venho nessa correntinha próxima ao ponto alto, pulando a correntinha desse lado, pegando a argolinha de trás. No square de trás, da mesma forma, pulo essa correntinha, venho nessa aqui, pegando a argolinha do lado de fora. Laço meu fio. Deixo um pedacinho de fio aqui pro arremate. Faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já fiz a emenda das duas correntinhas, do square de trás e do da frente. Agora, estamos aqui nos pontos altos, pegando a argolinha de trás,
Pegando a argolinha de trás do ponto, trabalho aqui um ponto baixíssimo. Então, sobre os pontos altos, da mesma forma. Vou seguir assim, trabalhando os pontos baixíssimos, até chegar aqui a esse meio aqui, ok? Vou seguir aqui nos pontos, trabalhando ponto baixíssimo. Quando chegar aqui no meio, eu volto com vocês. Então, aqui estou chegando ao meio. Tenho aqui o último ponto alto desse lado e o último ponto alto desse lado, do lado de trás. Aqui eu tenho a última correntinha, aquela uma correntinha que não trabalhamos. Pego ela, pego a correntinha aqui de trás também. Trabalho também um ponto baixíssimo. Aqui eu tenho a parte da emenda que descemos no comprimento. Eu pulo ela aqui, já venho para essa uma correntinha desse lado aqui, já desse outro lado do trabalho. Aqui, pra gente não precisar de cortar o fio e fazer emenda, vamos passar por cima da emenda que já está feito. Venho aqui nessa uma correntinha. Aqui atrás tenho outra correntinha, aquela que não trabalhamos, e faço aqui um ponto baixíssimo, dessa forma. Aqui, esse fiozinho aqui, vocês podem deixar ele um pouquinho alongado, para não ficar muito repuxado aqui, ok? E pego aqui já as correntinhas desse lado. Trabalho um ponto baixíssimo. Aqui eu já tenho os pontos altos. Na parte dos pontos altos é sempre a mesma coisa também, bem simples. Então, assim eu vou seguir até o final, aqui, desse lado. Olha aqui, aqui na parte do meio ficou dessa forma. Então, aqui vocês podem dar uma alongadinha, ok? Para não ficar muito repuxando desse fio que passamos daqui pra cá. Vou seguir agora emendando os pontos altos até a primeira correntinha aqui e já volto. Cheguei aqui ao final, trabalhei o último ponto alto. Aqui eu trabalho essa correntinha próxima ao ponto alto e na parte de trás a mesma forma. Trabalho um ponto baixíssimo, laço esse fio eu posso alongar ele e cortar para depois arrematar. Então, aqui ficou dessa forma, olha aqui como fica a costura, fica dessa forma. Então, agora, essas duas partes que faltam, vamos trabalhar da mesma forma, ok? Da mesma forma, vamos dobrar aqui, iniciar daqui a aqui. Essa outra da mesma forma, daqui a aqui, ok? Então, eu vou seguir dessa mesma forma aqui, trabalhando a emenda, as duas partes que faltam, e já volto com vocês. Prontinho, trabalhei todas as emendas. Essa primeira eu trabalhei com vocês. E terminei de trabalhar as outras. Também já arrematei os fios do início e do fim da emenda, também do comprimento. E deixei aqui um fio para arrematar juntamente com vocês. Somente para mostrar como eu faço o arremate das pontas. Então, aqui, eu pego o fio, esse é o fio Duna, tem 4 fios, separo em duas partes. Pego aqui uma das pontinhas, enfio a agulha em um fio aqui, de algum ponto, e pego uma das pontinhas, passo por dentro. Uma das perninhas do fio, passei por dentro de um ponto. E dou aqui
3 nós. E agora, essa ponta do fio, vamos esconder por dentro. Puxando, aqui mesmo nessa parte da costura, vamos escondendo a ponta do fio. Então, aqui depois de passar a ponta do fio por dentro, cortamos a ponta do fio. Então, foi dessa forma que eu arrematei todas as pontas, tanto do início como do fim da costura. E na parte da frente, o trabalho ficou dessa forma. Aqui vocês podem pegar nessa parte do final da costura e dar uma ajeitadinha, ok? Então, vocês podem dar uma ajeitadinha no trabalho. E agora, depois de fazer a emenda de todos os squares, aqui eu só tenho 8 squares, mas vocês podem estar trabalhando do tamanho que queiram e a quantidade de squares desejado. Então, agora vamos iniciar um acabamento aqui em volta. Então, aqui com o mesmo fio Duna, vamos iniciar aqui. Vou iniciar nesse primeiro ponto alto aqui. Olha aqui, aqui é o canto do trabalho. Vou iniciar aqui nesse primeiro ponto alto. Prendo meu fio com ponto baixo. Então, no primeiro ponto alto aqui, depois das duas correntinhas, prendo meu fio com ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. Então, aqui, vamos seguir trabalhando em pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto alto. Aqui eu já estou escondendo a ponta do meu fio. E chegando aqui na parte da emenda, eu volto com vocês. Então, eu vou seguir em pontos baixos até aqui. Chegando na parte da emenda dos squares, aqui eu segui em pontos baixos. Estamos aqui na parte da emenda. Trabalho o último ponto baixo desse square. Aqui eu tenho uma correntinha e uma correntinha. Eu vou introduzir aqui a agulha nessa uma correntinha. Olha aqui. Introduzo dentro dessa uma correntinha, trabalho um ponto baixo. Pulo essa parte aqui da emenda e já venho para a próxima correntinha. Então, trabalhei aqui um ponto baixo na correntinha. Nessa próxima correntinha, trabalho outro ponto baixo, dessa forma. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Então, assim, vamos seguir. Ponto baixo sobre cada ponto alto. Na parte da emenda, ficou dessa forma. Em uma das correntinhas aqui desse square, um ponto baixo, pulo essa parte do meio, e aqui mais um ponto baixo nessa correntinha. Então, nas próximas emendas serão da mesma forma. Na correntinha, um ponto baixo, pulo a parte do meio da emenda, na próxima correntinha, outro ponto baixo. E seguimos com ponto baixo sobre cada ponto alto. Quando chegar aqui no canto, eu volto com vocês, ok? Chegando aqui nesse canto, depois de trabalhar o último ponto baixo sobre o último ponto alto, dentro aqui das duas correntinhas, eu vou trabalhar um ponto baixo, duas correntinhas. Vamos virar, que agora vamos seguir aqui na largura. Então, aqui nas duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas. Ainda dentro das duas correntinhas, outro ponto baixo. Então, dessa forma, trabalhamos aqui o canto.
Agora eu tenho os pontos altos, e nos pontos altos da mesma forma, um ponto baixo sobre cada ponto alto, ok? Então, na parte do canto dessa forma, aqui na parte da emenda, sempre da mesma forma, trabalho o último ponto baixo sobre o último ponto alto aqui, antes da emenda. Sobre a correntinha, um ponto baixo, pulo essa parte, sobre essa correntinha, mais um ponto baixo. E inicio nos pontos altos com ponto baixo, nos cantos sempre da mesma forma. Então, agora eu vou seguir sobre toda a volta do meu trabalho e já volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira, já trabalhei os pontos baixos por toda a volta do trabalho. E aqui chegamos ao início da carreira. Trabalhei o último ponto baixo sobre o último ponto alto, tenho as duas correntinhas, aqui eu trabalho um ponto baixo, duas correntinhas. Ainda dentro do mesmo intervalinho de duas correntinhas, outro ponto baixo. E aqui eu tenho o ponto baixo do início. Sobre ele eu trabalho um ponto baixíssimo e fecho a carreira. Dessa forma aqui. Próxima carreira, vamos iniciar aqui mesmo onde fechamos a carreira. Trabalho uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. Então, aqui é o meu primeiro ponto baixo da carreira. E agora, vamos trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. Vamos seguir assim por toda a volta do trabalho, chegando aqui na parte da emenda. Trabalho um ponto baixo sobre cada ponto baixo, passando pela emenda. Chegando na parte do canto, trabalho o último ponto baixo sobre o último ponto baixo. Onde eu tenho as duas correntinhas, eu vou trabalhar um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo ainda dentro das duas correntinhas. E inicio com ponto baixo sobre ponto baixo, ok? Em todos os cantos dessa forma. E sobre cada ponto baixo, um ponto baixo. Então, eu vou seguir trabalhando em pontos baixos por toda a volta do trabalho. Chegando ao final da carreira, depois de trabalhar ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. Trabalhei aqui o último ponto baixo sobre o último ponto baixo desse lado. Tenho as duas correntinhas, aqui dentro eu trabalho um ponto baixo, duas correntinhas. No mesmo lugar, mais um ponto baixo. Então, aqui eu trabalhei o último canto. Então, depois de trabalhar o último ponto baixo do canto, venho aqui nesse primeiro ponto baixo, fecho com ponto baixíssimo, ok? Então, essa carreira ficou dessa forma. A próxima carreira, eu vou caminhar com mais um ponto baixíssimo para o próximo ponto baixo e subir uma, duas, três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Então, aqui ficamos com um e dois pontos baixos. Esse último ponto baixo aqui, que trabalhamos dentro do intervalo de duas correntinhas, que faz parte do canto, e pulamos mais esse aqui. Então, eu pulei dois pontos baixos aqui na lateral do comprimento e comecei aqui a trabalhar no terceiro ponto baixo, desse lado. No terceiro ponto baixo, subi três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Trabalho mais dois pontos altos seguidos. Uma correntinha, pulo um ponto de base, três pontos altos seguidos. Dois, três. Uma correntinha, pulo um ponto de base, três pontos altos. Então, aqui vamos trabalhar até o final dessa lateral, do comprimento do trabalho. Trabalhar três pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto de base. Dessa forma até o final.
Aqui, lembrando que eu pulei 2 pontos baixos no início. E aqui, vamos trabalhar em múltiplos de 4. Tenho 3 pontos altos, mais um que pulei aqui, 4. 3 pontos altos, mais um que pulei aqui, 4. Então, vamos contar em múltiplos de 4, ok? Então, aqui eu pulo esses 2 pontos do início, que foi pulado, e começo a contar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, com um intervalinho 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Com esse que eu vou pular. Mais 1, 2, 3, 4. Então, vamos contar em múltiplos de 4, ok? Aqui eu já sei que o meu vai dar certinho, pois na última contagem não será 4, será 5. Quando chegar aqui, vamos trabalhar 3 pontos altos e vai sobrar 2 pontos baixos aqui para pular, da mesma forma que aqui no início pulamos 2. Somente o último grupinho será 5 pontos de base, ok? Então, aqui, se no decorrer da carreira vocês perceber que vai sobrar 6 pontos ou 7 pontos no final, vocês podem, no decorrer da carreira, pular 2 pontos de base. Pode trabalhar 2 correntinhas, pular 2 pontos de base, trabalhar 1, 2, 3. 3 pontos altos, uma correntinha, e seguimos da mesma forma, com os 3 pontos altos, pulando 1 ponto de base. Então, se no final sobrar 6 pontos de base e não 5, no decorrer do comprimento vocês podem trabalhar aqui. Mas se vocês não entenderam por essa explicação como trabalhar esse acabamento, aqui no canal eu já tenho uma videoaula explicando certinho como trabalhar esse acabamento, de como proceder certinho se sobrar os pontos aqui. Então, eu vou deixar a videoaula linkada aqui nas informações. É só vocês clicarem, que lá na videoaula eu explico certinho como trabalhar esse acabamento, ok? Então, aqui eu sei que no meu não vai sobrar, nessa lateral aqui, no final eu vou ter 5 pontos de base. Então, eu vou seguir o comprimento dessa forma, com 3 pontos altos, uma correntinha, pulando 1 ponto de base, ok? Então, eu vou seguir até o final desse comprimento aqui do trabalho e já volto com vocês. Cheguei aqui ao final dessa lateral, eu havia dito para vocês que aqui a minha contagem daria certinho, sobraria 5 pontos baixos aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Mas, na verdade, quando eu cheguei aqui no final, não sobrou 5, faltou um ponto baixo aqui. Aqui eu teria que ter 2 pontos baixos. Então, aqui, quando acontecer isso, o que podemos fazer, já que aqui eu teria que ter 2 pontos baixos sobrando, da mesma forma que no início eu pulei 2, aqui no final teria que sobrar 2 também. O que vamos fazer, aqui vocês voltem alguns pontos, e vamos fazer da seguinte forma, que eu tenho 2 pontos, no mesmo lugar do segundo ponto, eu trabalho mais um ponto, dessa forma, ok? Então, aqui eu trabalhei 2 pontos no mesmo lugar. Então, se acontecer de chegar no final aqui e faltar ponto, vocês podem trabalhar dessa forma aqui. Então, eu prossigo da mesma forma, ok? Então, aqui foi até legal que aconteceu isso, para mostrar para vocês como proceder no caso de faltar ponto no final. Agora, eu sigo aqui com 3 pontos altos, uma correntinha por um ponto de base. Então, agora sim, trabalhei o último grupinho e sobrou 2 pontos de base, da mesma forma que no início. Então, aqui o que eu fiz
foi trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui não sobrou ponto, na verdade, faltou ponto. Então, é só trabalhar dessa forma, ok? Então, aqui eu cheguei no canto, trabalhei o último grupinho de 3 pontos altos, vou pular um ponto, aqui eu tenho 2 pontos baixos, eu pulo um. No último aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Dentro do intervalo de 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos, 2 correntinhas, viro agora na largura do meu trabalho. Ainda dentro do intervalo, trabalho mais 2 pontos altos. Então, aqui estamos trabalhando o canto. 2 pontos altos. E no ponto baixo seguinte, trabalho um ponto alto. Então, dentro do intervalinho, são 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. E aqui no próximo, no primeiro ponto baixo, eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base. 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto de base e sigo até aqui o próximo canto. Então, aqui eu não vou contar, eu vou trabalhar até aqui e volto com vocês para ver se vai faltar ponto ou sobrar ponto aqui no final. Aí, eu volto com vocês, ok? Chegando ao final aqui dessa parte menor, então, aqui vocês notem que sobrou 3 pontos altos. Então, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu disse para vocês, a contagem era de 1, 2, 3, 4. Somente no final seria 1, 2, 3, 4, 5, mas aqui sobrou 6. Então, aqui eu volto, vou colocar aqui no meio. Vocês podem colocar esse ponto que sobrou em qualquer lugar, ok? Eu vou colocar aqui no meio do trabalho. Então, aqui, o que eu vou fazer? Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base. Então, aqui eu usei aquele um ponto que sobrou no final. Então, aqui ficou um intervalinho maior, mas a próxima carreira que vamos trabalhar, esse intervalinho ficará imperceptível. E aqui eu sigo com os 3 pontos altos, uma correntinha pulando um ponto de base. Então, aqui, trabalhamos das duas formas. No comprimento do tapete, faltou um ponto no final. E aqui na largura, sobrou um ponto no final. Então, agora vocês aprenderam como seguir se sobrar ou faltar ponto no final da carreira. Então, aqui agora sobrou 2 pontos, que é o correto de sobrar, 2 pontos, ok? Então, aqui agora tá certo. Faço uma correntinha. Voltando aqui para mostrar para vocês que aquele um ponto eu usei aqui, olha aqui. Trabalhei 2 correntinhas e pulei 2 pontos de base. Sobrou 2 pontos, pulo um. No último, trabalho um ponto alto, dentro do intervalinho são 2 pontos altos, 2 correntinhas, viro aqui o trabalho, 2 pontos altos, ainda no canto, no primeiro ponto baixo aqui, desse lado, desse comprimento do tapete, um ponto alto. Então, no último ponto baixo, trabalho um ponto alto, dentro do intervalinho 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. No primeiro ponto baixo, um ponto alto. E vamos seguir da mesma forma que o outro comprimento, pulando um ponto de base, uma correntinha e 3 pontos altos seguidos. Dessa forma, vamos seguir até o final. Então, aqui vamos relembrar que do outro lado faltou um ponto no final. Então, no decorrer aqui, vocês trabalhem
o grupinho com 1, 2 pontos altos. No segundo ponto alto, vocês acrescentem um ponto alto no mesmo lugar, ok? Dessa forma aqui. Olha aqui. Dessa forma aqui, um ponto alto, e no próximo trabalhei 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, esse comprimento será da mesma forma, e o outro lado, a outra largura, dessa mesma forma. Vamos ter que pular 2 pontos de base, ok? Então, aqui eu vou seguir agora por toda a volta do trabalho e já volto com vocês. Prontinho, trabalhei por toda a volta do tapete, cheguei aqui ao final da carreira. Trabalho a última correntinha, pulo um ponto de base, e no último ponto aqui, antes das correntinhas, trabalho um ponto alto, nas correntinhas do canto, 2 pontos altos, 2 correntinhas, no mesmo lugar, 2 pontos altos. 1 e 2. No primeiro ponto aqui, lembrando que eu pulei 2 pontos no início, no primeiro, trabalho um ponto alto. Agora, eu tenho apenas um ponto aqui, trabalho uma correntinha, pulo ele, e na terceira correntinha onde iniciamos, fecho a minha carreira com ponto baixíssimo. Esse fio aqui eu vou cortar ele e arrematar, pois eu vou trocar aqui a cor do meu fio, ok? Quem for continuar com o mesmo fio, com a mesma cor, para iniciar a próxima carreira, vocês vão caminhar por mais um ponto alto, caminhando com ponto baixíssimo, até chegar ao intervalo de uma correntinha, ok? Vai caminhar aqui, com 3 pontos baixíssimos, e subir 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Mas como eu vou trocar a cor do meu fio aqui mesmo, onde eu fechei a carreira, eu alongo o meu fio. E aqui eu vou puxar esse fio para trás e arrematar ele, ok? E já volto com vocês para continuarmos aqui o nosso trabalho. Então, aqui está, já troquei a cor do meu fio, aqui foi onde eu arrematei o meu trabalho, então, eu vou continuar daqui como se eu tivesse com o mesmo fio, ok? Então, aqui eu vou prender o meu fio com ponto baixo, no mesmo lugar que eu iria começar se eu estivesse com o mesmo fio, com a mesma cor de fio. Então, aqui eu trabalhei 3 correntinhas. Quem está com a mesma cor de fio vai caminhar com 3 pontos baixíssimos até o intervalo de uma correntinha e subir 3 correntinhas, dessa mesma forma aqui. 3 correntinhas, mais um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntinhas, e agora vamos voltar aqui no ponto alto, prender com ponto baixo, formando um picô. No mesmo lugar, trabalho mais 2 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei um lequinho de 2 pontos altos, um picô e 2 pontos altos. Pulo esses 3 pontos altos, venho para o próximo intervalo de 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos, 3 correntinhas, volto no ponto alto, prendo aqui com ponto baixo, formando um picô. E trabalho mais 2 pontos altos. Então, aqui é bem simples, vamos trabalhar os lequinhos de 2 pontos altos, o picô, e mais 2 pontos altos. Assim, eu vou seguir até o próximo canto e já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao canto. E aqui no canto, eu vou trabalhar um total de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4.
3 correntinhas, trabalho o picô. Então, aqui o leque do canto, ele será de 4 pontos altos, o picô, e no mesmo lugar mais 4 pontos altos. 2, 3 e o quarto ponto alto. Então, aqui o leque do canto é maior, ok? E sigo da mesma forma. Em cada intervalinho de uma correntinha, eu vou trabalhar um leque de 2 pontos altos, o picô e mais 2 pontos altos. Dessa forma, eu vou seguir por toda a volta do trabalho. Na parte dos cantos, sempre dessa forma, será o leque. E vamos seguir assim por toda a volta e já volto com vocês, ok? Cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui o último canto, aqui no último intervalinho, desse lado onde iniciamos, trabalhei o último leque de 2 pontos altos, o picô e 2 pontos altos. E agora, vamos fechar a carreira onde iniciamos, aqui na terceira correntinha, que equivale ao nosso primeiro ponto alto do início da carreira, fechamos com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, eu alongo ele e podemos cortar. Então, aqui eu já trabalhei todo o acabamento em volta da peça. Agora, eu vou arrematar esse fio e já volto com vocês para mostrar o resultado final, ok? Então, aqui está. Esse é o resultado final, já com o bico de acabamento, ficou dessa forma. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. E se você gostou dessa videoaula, deixe seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Deixe também aqui o seu comentário. E para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as videoaulas assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula.